Queridos irmãos, gostaríamos de dar continuidade a esse trabalho que já vem sendo realizado aqui na nossa paróquia, essa Lectio Divina com vocês, nesse momento em que nós estamos vivendo a Quaresma. Depois de um longo tempo aí sem termos esses nossos vídeos, hoje ter a oportunidade de voltar a fazer com vocês esse momento, esse tema tão interessante que é a Lectio Divina na vida da Igreja. E escolhemos para este momento o texto do Evangelho da quarta-feira de cinzas. Estamos vivendo ainda o tempo da Quaresma, estamos vivendo ainda esse momento junto com a Igreja, nos preparando para a Páscoa. E agora, na metade praticamente da Quaresma, penso que seria fundamental rever aquele primeiro Evangelho que nos auxiliou. E lembrando sempre aquele momento da Lectio Divina, que envolve 4 movimentos, O Padre Tyson sempre explica, são 4 movimentos na Lectio Divina, Um primeiro momento, que é a leitura literal do Evangelho, aquilo que o Evangelho quer nos dizer, aquilo que a palavra nos diz em seu contexto, o que a citação do Evangelho tem a nos dizer, propriamente dito. Um segundo movimento, que é a meditação pessoal de cada um de nós, o que essa palavra diz para mim, particularmente. Um segundo momento, que é a oração, aprender a rezar também com a palavra de Deus, escutar aquilo que o Senhor deseja nos falar através de sua palavra. E o último momento, que é a contemplação, aquele movimento do coração em direção a Deus, próprio da nossa espiritualidade cristã, de contemplar aquilo que o Senhor tem realizado também nas nossas vidas e como essa palavra hoje influi. Lembrando sempre que esse primeiro momento nós viveremos juntos, que é a leitura literal do Evangelho, aquilo que o Senhor quis nos transmitir através de sua palavra, e aqueles outros momentos ficam aí como dever de casa para você fazer junto com a sua família, para você poder também fazer pessoalmente aí esses outros 3 movimentos da Lectio Divina. Por isso damos início a essa Lectio Divina em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça diante dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita faz, de modo que tua esmola fique oculta, e teu Pai, que vê o que está oculto, te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando tu orares, entra no teu quarto, fecha a porta e reza a teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo, eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E teu Pai, que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Faremos nesse primeiro momento uma leitura geral, desse texto do Evangelho, lembrando sempre aquelas outras 3 partes, aliás, da Lectio Divina, ficam por conta de cada um de vocês que está nos acompanhando. E para entendermos esse Evangelho, já na primeira frase, Jesus fala de um conceito muito interessante, o conceito de justiça,
que para entendermos é necessário que conheçamos o que quer dizer a justiça de verdade. Justiça na Escritura, caríssimos irmãos, se refere sempre ao reestabelecimento da ordem divina, da ordem que Deus instaurou para as coisas. Que o pecado desfigura, desordena, e a justiça é o reestabelecimento dessa ordem estipulada por Deus. Então, o profeta Amós tem esse tema recorrentemente relacionado no seu texto e várias vezes ele vai fazer essa mesma referência, né? Justiça como restabelecimento da ordem divina. E para entender esse conceito de justiça, precisamos ter em mente claramente que o nosso conceito de justiça, que todos nós temos no nosso subconsciente, é a justiça que nós tiramos do direito romano. Justiça no direito romano é uma justiça equitativa, isto é, dar a cada um o que é seu por direito. Assim, é justo que uma pessoa que realizou boas obras seja recompensada por elas. Por outro lado, é justo também que alguém que cometeu más ações seja punido por estas ações. Mas a justiça divina, porém, quando nós falamos de justiça divina, nós estamos falando de algo diferente. A justiça divina, ela vem permeada também da misericórdia. Assim, não deve nos assustar que esperamos sim, no reino dos céus, nos encontrar com um criminoso confesso, né? São Dimas, o bom ladrão, que mesmo confessando o seu crime, alcança do Senhor o perdão de suas faltas. A mesma situação de todos nós, né? Que confessando os nossos pecados, alcançamos do Senhor não a condenação, que seria justa pelos nossos pecados, mas alcançamos dele a misericórdia. Porque a justiça divina é restabelecer a ordem primordial. E o homem não foi criado em situação de pecado, ao contrário, ele foi criado em situação de graça. E essa é a justiça divina, estabelecer o que o homem perdeu pelo pecado original. Deus, mediante a graça, ele nos aperfeiçoa, ele eleva aquilo que em nós é bom. A justiça humana, a justiça essa que eu falava, do direito romano, ela é boa. E enquanto rege nossas ações cotidianas, nossa vida social, nossas relações comerciais, nossa vida política, ela é boa. Porém, Deus, com a graça, não anula aquilo que em nós é bom, mas, ao contrário, eleva e aperfeiçoa a nossa natureza. Ao ponto de São Tomás de Aquino vai dizer, né? A graça não anula a natureza, mas a aperfeiçoa. E é justamente isso que esse tempo de Quaresma nos convida, a passarmos a uma visão mais profunda das coisas, a sairmos a um algo mais, a irmos além. Isto é, a passar de uma atitude boa à verdadeira virtude, que não é só uma atitude boa, mas é um organismo interno no homem que lhe permite saber agir com prudência, que lhe permite saber agir com justiça, que lhe permite saber agir com misericórdia, sempre pautada na caridade, sempre guiados pelo dom da caridade que Deus nos deu. A prática quaresmal pode ser tanto virtuosa nesse sentido, como uma mudança interna dentro de mim, mas ela pode ser também só uma boa atitude, que vai durar 40 dias. E passados os 40 dias já não vai restar nada. E essa é a primeira frase do Evangelho que foi escolhido, não esse Evangelho da quarta-feira de cinzas. Tomai cuidado para não praticar a vossa justiça diante dos homens só para serem vistos por eles. Isto é, já lança aqui o Senhor aquele que deve ser o centro e o norte da nossa prática quaresmal. E que, se já passados esses tantos dias de Quaresma você já se esqueceu, eis a hora de se lembrar, eis o momento de se recordar dessa prática. Tomai cuidado para que a vossa justiça não seja praticada só para ser vista pelos outros, mas ela deve sim de verdade mudar algo dentro de nós. E isto é passar, pela graça de Deus, passar da boa ação à virtude. A virtude que é o nosso espírito mais próximo e cada vez mais próximo daquele chamado original que o Senhor fez a todos nós, o chamado à vida eterna, o chamado a participar de verdade da vida divina dentro de nós. E esse Evangelho coloca para nós já os 3 exercícios ou 3 práticas quaresmais que vão pautar a nossa conduta durante esse tempo, não? E começa pela esmola. A esmola, que é um dos exercícios quaresmais mais humanos, mas ao mesmo tempo hoje tão esquecido, não?
sob o pretexto de que o beneficiário da esmola usará de mau jeito aquilo que eu der, a gente acaba se esquecendo ou desviando. Tantas vezes ao longo do nosso dia a gente vai inventando desculpas e usando de subterfúgios para poder, no final das contas, não dar esmola, né? Mas para além da questão social que envolve esse tema da esmola, o Evangelho nos convida a fazê-lo de maneira escondida. Não trombetear diante de ti, que a tua esquerda não saiba o que você fez com a sua direita. Isso é muito significativo, porque é um convite a espiritualizar a esmola, a tornar essa atitude uma coisa mais espiritual. Agora poderia alguém perguntar, mas como é possível espiritualizar uma prática que é assim tão física, tão material? Olhando desde a perspectiva daquele que dá a esmola, se pode tirar duas coisas, fundamentalmente. Dois princípios pelos quais nós podemos espiritualizar essa dimensão quaresmal da esmola. Um primeiro ponto é que muito facilmente nós nos deixamos escravizar pelo dinheiro. Transformamos o dinheiro num ídolo, numa forma de divindade que nós prestamos culto, a quem dedicamos toda a nossa existência, os nossos esforços. Estamos dispostos a sacrificar tudo para ganhar um pouquinho mais de dinheiro, né? Uma hora a mais de trabalho, uma hora a menos com a sua família, um dia a mais de trabalho, um dia a menos com a sua família, horas extras infinitas, etc. Coisas que por si só não são ruins, né? É necessário. Dinheiro paga contas, dinheiro paga a escola do teu filho, dinheiro paga a gasolina do teu carro, dinheiro é necessário. Mas ele pode sim se tornar uma divindade, um Deus que ocupa o lugar do nosso Deus, né? E passamos de uma visão razoável do uso do dinheiro a um uso completamente irrazoável e completamente insano dos bens materiais. E isso não se aplica somente às pessoas muito ricas e os donos de grandes fortunas, não. Isso se aplica a todos nós. Muito interessante que isso se aplica também àquele que tem pouca coisa e que se apega tão ferrenhamente àquele pouquinho que tem, que acaba perdendo de vista, que acaba perdendo o foco na sua vida de quem é verdadeiramente Deus e quem não é, né? E acaba se vendendo como escravo aos bens materiais, né? Um segundo aspecto, com a esmola aprendemos também que existem pessoas ao nosso redor. E estranho dizer isso, é claro, que parece tão óbvio, mas às vezes precisa ser reafirmado. Existem pessoas ao nosso redor. Nós não nos damos conta, com o avanço da tecnologia, com o aumento do individualismo, da incapacidade de olharmos para algo além de nós mesmos, nós perdemos isso de vista. E algo que parecia ser tão óbvio, o ser humano vive em sociedade, nós não somos capazes, nós nos perdemos. Perdemos de vista e não somos capazes de perceber que existe alguém que talvez do nosso lado sofre privações, sofre necessidade. A Quaresma nos ajuda também nisso, não? O exercício da esmola nos ajuda nisso, a perceber que o mundo é um pouquinho maior do que os meus sofrimentos, do que a minha necessidade, do que os meus probleminhas, do que a minha ansiedade, do que o meu desejo de possuir bens, do que o meu mundinho. Eu sou chamado pela virtude da graça de Deus, a passar dessa visão do meu mundinho isolado a uma visão mais profunda, a uma visão do outro também, das pessoas ao meu redor. Se por um lado nos vemos livres de muitos deuses, os bens materiais, por outro lado também aprendemos que não estamos sozinhos. E isso diz muito respeito àquela pergunta que fazem a Jesus: Mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? Ao que Jesus responde: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é um, portanto amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e o maior de todos os mandamentos. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olhando dentro do nosso coração, podemos chegar à conclusão de que a esmola pode nos ajudar muito, né? A perceber que tantas vezes amamos mais os bens, tantas vezes amamos mais as nossas posses terrenas do que a Deus, e tantas vezes não somos capazes de amar o próximo como a nós mesmos.
A esmola cristã, nesse sentido, é uma atitude muito interior, muito espiritual, que vai muito além do simples dar algo material para alguém. Para mais profundo do que só dar alguma coisa a alguém. A Quaresma te convida de verdade a ir mais profundo. A esmola acaba ajudando mais a quem dá do que a quem recebe ela. O segundo aspecto desse tempo quaresmal é a oração. Segundo a ordem que está no Evangelho, não? Quando deres esmola, quando orares e quando jejuares. Seguindo a ordem, esse segundo aspecto da oração, escolhido por nosso Senhor Jesus Cristo, é tão fundamental e tão importante quanto, porque a oração ela é muito mais do que só um repetir de frases feitas. A oração é de verdade o oxigênio do homem interior, é o alimento da alma, né? E é muito importante. É a forma mais importante de elevar alguém de uma boa ação à virtude. Ninguém foi virtuoso nesta terra, olhando desde a perspectiva cristã da palavra virtude, ninguém foi virtuoso na terra sem oração. Sem oração e sem caridade. Não? O motor da vida virtuosa é justamente essa, a oração, porque é através da oração que o homem descobre qual é a vontade de Deus para si, é através da oração que o homem descobre o que o Senhor deseja para ele e pode realizar a vontade de Deus, que no final das contas é a virtude, realizar a vontade de Deus. O próprio Cristo, durante todo o seu ministério, em vários momentos, sobretudo nos momentos mais cruciais, na eleição dos 12, nos momentos fundamentais, aquele momento auge em que ele vai estar com os seus discípulos em vigília antes da sua paixão. Em vários momentos durante toda a sua vida e seu ministério, nosso Senhor Jesus Cristo se retira à parte para entrar em diálogo com o Pai, para conversar com o Pai. E assim é nossa oração. Nós, como cristãos, já não rezamos mais com uma distância, com um distanciamento, não. Mas graças ao batismo e à graça do Espírito Santo que nós recebemos no batismo, nossa oração agora é um diálogo, é uma conversa de pai e filho. Nossa oração já não é mais um parêntese na nossa vida, não. É o normal, é o cotidiano, é o nosso falar com o nosso Pai, né? Efetivamente, se você estiver acompanhando essa Lectio Divina pela Bíblia e não pelo lecionário, como eu tenho aqui, você vai perceber que logo após Jesus ensinar os seus discípulos que se deve rezar, entra no teu quarto, fecha a porta, logo depois você vai ver que ali aparece o Pai Nosso, né? Nossa nova oração, a oração que, como dizemos na liturgia, é a oração que o Senhor nos ensinou, né? Já não rezamos mais como os pagãos, já não rezamos mais como os outros. Não, nossa oração agora é no dizer de Jesus Cristo em espírito e em verdade. Nós rezamos ao Senhor constantemente, cotidianamente. E essa prática quaresmal deve ser incrementada, isto é, aumentada. Deve sofrer um acréscimo de qualidade e de quantidade também. É um convite de podermos estar cada vez mais em diálogo com o nosso Pai. E por fim, a prática do jejum. O jejum que é fundamentalmente a abstinência de alimento. A abstinência voluntária de alimento ou de bebida. Na Sagrada Escritura, ele será convocado uma única vez, isso vai aparecer lá no livro de Levítico, uma única vez ele vai ser convocado todos os anos, esse jejum, em preparação à grande expiação, o grande dia do perdão, o Yom Kippur. E em outras ocasiões, a gente vai ver, por exemplo, a rainha Esther, que convoca um grande jejum entre o povo de Israel, em outros momentos da história de Israel, antes de grandes batalhas e etc. Em momentos muito especiais, a gente vai ver Jonas que anuncia a ira aos ninivitas e eles convocam também um grande jejum acompanhado de grandes sinais de penitência. O jejum é a abstinência voluntária de comida para que, humilhados diante de Deus, alcancemos dele as graças que estamos pedindo, alcancemos o perdão dos pecados, no caso do Yom Kippur.
Mas, por outro lado, vemos que os profetas reprovam tantas vezes aquele jejum que não vem acompanhado de mudança de vida, de mudança interior de verdade. Um jejum meramente exterior, não? O próprio profeta Isaías vai dizer, né? Acaso é esse o jejum que eu procuro? O dia que um homem se humilha? Não desejo antes que sejam quebrados os grilhões da escravidão, os jugos da prepotência, porque o jejum exterior, vazio também, não alcança do Senhor essas graças. O jejum é a abstinência de alimentos, mas por amor a Deus, e diante dele pedindo a graça que ele nos conceda, não uma graça mundana e terrena, mas uma graça real, espiritual, algo profundo, uma mudança real e profunda na nossa vida. Porque senão permaneceremos sempre superficiais e sempre exteriores a nós mesmos. Né? O próprio Cristo entra em jejum. Então, e logo no início de seu ministério, logo após ser batizado por João Batista no Jordão, Jesus Cristo entra em jejum, é conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto e ali é tentado pelo demônio. 40 dias e 40 noites jejuou e quando sentiu fome, apareceu o demônio. Justamente quando aparece a fome, aparece o grande tentador, aquele que vem para tentar instar Jesus a abandonar o mistério de Deus, a vontade de Deus e saciar a sua fome de pão, a sua fome de bens materiais, a sua fome de sucesso mundano. De fato, são essas as três tentações. Se és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, todos acreditarão em você. Se és o Filho de Deus, tudo isso te darei, tudo isso te darei se prostrado me adorares. São as três tentações pelas quais também nós devemos passar neste tempo de quaresma fazendo jejum. A tentação de saciar o nosso corpo de todo tipo de desejos, de todo tipo de prazeres. O jejum nos faz experimentar a precariedade, a nossa precariedade. A precariedade de não conseguir abrir mão tantas vezes de uma única refeição em um único dia da semana, que já nos parece um sacrifício, uma tarefa hercúlea, abrir mão de uma refeição em um único dia da semana. Isso mostra o quão nós estamos apegados a nós mesmos, o quanto nós estamos saciando o nosso corpo de prazeres, de desejos e dando a ele todo tipo de satisfação que ele deseja. Né? E no fundo, acabamos por escutar a catequese. Essa mesma catequese Jesus Cristo vai escutar, essa mesma tentação Jesus Cristo vai escutar durante toda a sua vida terrena. Durante todo o seu ministério, o nosso Senhor Jesus Cristo vai escutar essa mesma tentação. Pois assim também nós, ao nos privarmos voluntariamente do alimento corporal, experimentando um pouco essa precariedade de passar um pouquinho de privação por amor a Deus, também aparecerá para nós o tentador, que tentará nos dissuadir de fazer a vontade de Deus, não? De entrar na cruz. Nessa grande loucura, nesse grande mistério que é a cruz. Repito, a vontade de Deus passa pela cruz. O cristão descobre, porém, que entrando na cruz com Jesus Cristo, a cruz se torna para ele um caminho que o conduzirá à vida eterna. Que após a cruz, que não é a última palavra para nada, Sexta-feira da Paixão não é o fim de tudo, mas é uma porta que se abre à ressurreição. E é para lá que estamos caminhando, caríssimos irmãos, caminhando em direção à Páscoa, estamos caminhando em direção a Cristo ressuscitado, que nos aguarda também ressuscitados, né? O cristão entra voluntariamente na vontade de Deus, humildemente na vontade de Deus e pode participar desse banquete servido por anjos, que é a Páscoa, que é a grande festa. Por isso, irmão, eu te convido, se você já esmoreceu, se você já se esqueceu dos seus projetos quaresmais, das suas propostas pessoais de mudança de vida, que você se reanime, recomece, não? Ainda é tempo. Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação, dizia São Paulo, na segunda leitura também da quarta-feira de cinzas. Eis o dia da salvação. É hoje o Senhor te dá essa oportunidade de recomeçar com Ele, de dar mais um passo em direção à Páscoa. E assim possamos todos nós celebrar a Páscoa com os ázimos, no dizer de São Paulo, na primeira carta aos Coríntios.
com os ázimos da sinceridade e da verdade, tirando de dentro do nosso coração tudo aquilo que deseja, no final das contas, nos desviar da vontade de Deus e nos afastar da vontade de Deus, que é, sem dúvida nenhuma, que você viva e viva em abundância. O próprio Senhor vai dizer através dos profetas: eu desejo exatamente isso, que viva e viva em abundância. O Evangelho desse domingo nos dizia: foi justamente para isso que o Senhor enviou o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida e a tenha em abundância. Por isso, irmãos, desejo a todos vocês uma excelente Lectio Divina, que o Senhor vos ajude, vos mostre sempre qual é a sua vontade, qual é o seu desejo na vida de vocês, e que vocês possam chegar a esse tempo de Páscoa vivendo de verdade esse tempo de Quaresma, em jejum, esmola e principalmente em oração, sem a qual ninguém é santo, ninguém é bom e nada nesse mundo pode nos levar a Deus sem oração. Por isso, Deus os abençoe, um bom final de Quaresma para vocês, uma excelente Semana Santa e nos encontramos depois da Páscoa. Deus abençoe.